Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Conseguindo ver o slide? Sim, Tudo perfeitamente. certinho? Tá bom, então. Muito obrigado pela confirmação. Pessoal, a gente vai para a nossa primeira aula de segurança na construção civil. Uma disciplina muito importante para vocês do curso técnico de segurança, né? É uma área aí que está demandando muito técnico de segurança e uma área que está dando um pouquinho de trabalho. Tá? Então vocês precisam aí, né, ter esse conhecimento, porque é o primeiro emprego de muito técnico de segurança. Tá? Porque por ser um ramo do um ramo industrial que vai ter para todo lado, então se vocês se especializarem nessa área aí sem emprego, vocês não vão ficar. Que a construção civil, né, não tem um polo ali de construção civil, a gente vai ter construção civil em tudo, em todas as áreas, em todos os locais. Então, é uma área muito boa para se trabalhar em questão de emprego, né? Só que está dando um pouquinho de trabalho para o técnico de segurança porque acostumou-se o pessoal a trabalhar ali sem visar a segurança, né? E agora que a gente está tendo aí uma legislação mais forte, uma pegada mais forte aí para a área de segurança, né? A construção civil está se adaptando aos novos tempos, que são os tempos agora da segurança no trabalho. Então, essa é a nossa primeira aula, né? Meu nome é Alisson, sou o professor de vocês dessa disciplina. Eu acho que eu estou com mais uma disciplina com vocês nesse modo. Aqui tem o meu telefone, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida pode entrar em contato, né? Pode mandar ali no WhatsApp, tem meu e-mail também, né? Qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar que eu respondo para vocês. Certinho? Então vamos lá. Essa primeira aula de vocês, que vai vir da página 1 da apostila até 34, vai falar um pouquinho sobre o início ali, o projeto de uma obra, né? Vai falar ali gerenciamento de obra, planejamento, e a gente vai tentar focar ali no canteiro de obras, né? Qual que é a importância disso? O canteiro de obra é aonde o pessoal está trabalhando. Então, é aonde você, como técnico de segurança, vai estar também, né? Então, muitas das vezes, você precisa ajudar no projeto de instalação daquela obra para as questões de segurança, de saúde e segurança, que não dá para separar muito saúde e segurança, né? Meio ambiente, saúde e segurança andam juntos. Então não dá para a gente ficar ali, isso é do meio ambiente, isso é da segurança. Tem hora que não vai ter jeito. Então essa questão aqui, né, do canteiro de obras, vai vir muito aí para o técnico de segurança, porque é ali que vai ser a área dele, a área que ele vai trabalhar. Certo? Então a gente vai ver ali um pouquinho sobre o projeto e eu vou tentar puxar um pouquinho mais com vocês para a área do canteiro de obras, que é o nosso foco, que é onde a gente vai trabalhar. Né? Então, primeira definição e importância de gerenciamento de obra, né? Então, toda obra ali precisa ser bem gerenciada desde o início. Né? Não tem somente o projeto arquitetônico da obra em si, você tem que dar a estrutura. Né? Então, tem um planejamento dessa estrutura. Estrutura para quem? Estrutura para quem está trabalhando, certo? Estrutura para o pedreiro, para o auxiliar, para o marceneiro, para o eletricista, para todas as pessoas que estão envolvidas naquela atividade. Então, o meu canteiro de obra precisa dar estrutura para esse pessoal trabalhar e muitas das vezes, pessoal que está no trecho, você precisa dar alojamento também. Né? Então, isso daí vai fazer parte do seu projeto, porque vai entrar ali no seu centro de custo. Então você vai gastar com a obra, com material, com salário e tudo, mas vai gastar também com essa questão da vivência do pessoal, do local de trabalho deles, e se você trouxer esses trabalhadores de algum lugar, você vai ter que dar alojamento. Né? E o alojamento não é um alojamento qualquer. A gente tem as NRs que trazem para a gente. A gente vai trabalhar essa disciplina em cima da NR 18, que é a NR de construção civil. Né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai na NR18, que ela vai trazer tudo para vocês. Ali fala número de banheiros, como é que é o alojamento, tamanho do alojamento, né? A área que você precisa, né? E a gente precisa seguir essa lei, né? Que é para garantir condições aos nossos colaboradores. Condições dele descansar, dele viver, dele estar bem para poder trabalhar no outro dia. Não é simplesmente arrumar um espaço e jogar todo mundo ali, não.
Eu tenho que manter para ele condições boas de vida, né, de vivência, não de sobrevivência, certo? Então, nesse gerenciamento de obra, a gente vai ter aplicação de conhecimentos, onde utiliza-se as habilidades, ferramentas e técnicas específicas para fazer o projeto, para atender as expectativas do cliente, que é quem está comprando aquele prédio, o que você vai construir, e da empresa que está construindo, que vai ser a construtora, certo? O gerenciamento eficaz é essencial para superar as necessidades e expectativas em cada projeto específico, segundo o Particelli, que falou isso em 2002. A gente vai ter um ciclo completo desse projeto, desde o início até o final. Tem os 5 fases ali, todo projeto de obra também vai ser assim, que é iniciação, planejamento, controle, execução e finalização. Então vai passar por essas 5 fases distintas antes de concluir o meu projeto. Nós estaremos ali bem no comecinho, bem no iniciozinho, a gente já vai estar ali como técnico de segurança, trabalhando ali para manter as condições dos nossos colaboradores até o final, até a entrega. Enquanto tiver alguém trabalhando, vai ter um técnico de segurança ali, né, cuidando da parte legal, cuidando ali da saúde e segurança desse colaborador. A gente tem um modelo OPCA de gerenciamento. Esse OPCA são as iniciais, né, das palavras que a gente precisa manter ali para ter esse gerenciamento. Primeiro, organização, estrutura adequada das equipes e ter os recursos disponíveis. Segundo, planejamento, desenvolvimento detalhado do escopo e do cronograma. Nesse escopo, que é um rascunho, digamos assim, né, um esboço do meu projeto, eu já preciso colocar ali os meus colaboradores e os gastos que eu vou ter com a questão de segurança, controle, monitoramento contínuo do progresso da minha obra, do progresso do meu projeto e da qualidade dele, né? Se eu preciso mudar, se está ok, se dá para melhorar alguma coisa. Aperfeiçoamento, né? Otimização constante dos processos e resultados. Eu pego o resultado ali do controle, se tiver bom, beleza, continuo. Se não tiver, eu vou buscar alternativas para estar melhorando ali o meu projeto, para buscar sempre uma uma atividade de qualidade. Esse modelo OPCA proporciona um controle eficaz da execução da atividade, trazendo para o projeto em si ali maiores lucros e maior qualidade nos empreendimentos. Fundamentos dos objetivos de projeto. Primeiro, a gente tem que ter clareza e definição. Eu preciso saber ali o que eu quero com aquele projeto, quanto eu posso gastar e como eu posso gastar. Então, tem que estar tudo bem claro e definido. Para eu fazer um projeto, eu preciso saber o que o meu cliente quer. Então, quando vai se dar principalmente um orçamento de obra, você precisa saber o que seu cliente quer, né? Que eu posso fazer uma obra rápida, com baixa qualidade, com materiais de baixa qualidade também, que vai sair barato para o meu cliente. Eu já posso ter uma obra mais demorada, com materiais melhores, que vai sair mais cara para o meu cliente. Então, eu preciso ver o que o meu cliente quer. Meu cliente quer que eu construa para ele uma mansão, com tudo do bom e do melhor, com as melhores matérias-primas que tiver no mercado. Então, o meu orçamento vai ser robusto. Eu vou gastar muito para poder atender as expectativas dele. Não adianta eu querer economizar, porque eu não vou conseguir, né, até um certo ponto ali, eu não vou conseguir, porque eu preciso atender o meu cliente, porque ele quer qualidade. Agora, se o meu cliente quer preço, aí eu já consigo ali, né, baixar um pouquinho a qualidade dos produtos, da matéria-prima, para que eu entregue para ele naquele preço. E infelizmente, pessoal, os nossos clientes andam visando muito preço, né? Então acaba ali optando por matéria-prima não muito boa, né, o que vai gerar problemas lá na frente. Então, o objetivo deve ser determinado pelo cliente, tem que ter definido, né, para estabelecer os limites de projetos.
é essencial relacionar organizadamente todos os itens que compõem esse projeto. O gerenciamento, então, vai ser contínuo, vai ser um processo desde o início até o final da sua execução, né? Desenvolvendo-se através do trabalho em equipe, onde o fator humano e técnico são extremamente importantes. Então, vai ter que ter o conhecimento do técnico e vai ter que ter o fator humano ali também. A coordenação na elaboração de projetos constitui-se em uma tarefa complexa que a eficiência será determinada, perdão, determinará a qualidade do resultado, o resultado do meu projeto. Planejamento, espaço, tempo e gestão. Para uma execução eficaz do meu planejamento, eu preciso considerar esses fatores: espaço, tempo e gestão, tentando prever ali possíveis interferências na minha obra. Vocês já viram que obra sempre atrasa? Vocês já devem ter reparado isso. Sempre atrasa. Você nunca pega uma obra ali que você consegue entregar ela no tempo que foi planejado, porque eu tenho essas questões de espaço, de tempo. Uma coisa depende da outra. Eu vou precisar depender do clima, né? Eu vou depender dos meus colaboradores. É muito amarrado. Não dá para prever, gente. Por mais que você tente, você não consegue prever. E parece que quando você aumenta o prazo, aí que atrapalha mesmo. Aí que você não entrega de jeito nenhum, que você ultrapassa ele também. Então eu preciso aí tentar trabalhar essa questão de espaço, tempo e gestão. Mas sempre, toda obra atrasa. Não tem como. Não tem jeito, né? Dificilmente você vai encontrar uma obra ali que a pessoa te entregue no dia mesmo que estava ali previsto. Para ajudar um pouquinho, para reduzir esses atrasos aí, a gente tem ali a organização do conteúdo. Oi, Tainara, boa noite. Tranquilo, esquenta não. A gente está falando do atraso da obra, porque como a gente está falando da construção civil, é uma área aí que sempre atrasa para entregar a obra, né? Então você tem ali o pedreiro, você chama ele na sua casa, né? Ele fala, não, esse aqui eu faço num dia. Pode jogar uns dois, três ali, que num dia ele não vai fazer, não. A não ser que seja um serviço bem pequenininho, né? A gente sempre tem as intempéries, a gente sempre vai ter ali as interferências, né? Então, para ajudar, para reduzir isso daí, a gente tem a organização do conteúdo, estruturar ali cada elemento. A gente vai ver esses elementos aí: memória de cálculo, estudo de material, mão de obra, né? Fazer o planejamento correto, ver aonde eu realmente posso economizar. O pessoal às vezes economiza onde não pode. Mão de obra é uma coisa que você não pode contar o tempo inteiro, né? E a mão de obra, pessoal, não é máquina. É a mesma coisa de você pensar na sua casa quando você tem uma reforma. No primeiro, segundo dia ali, o pessoal está trabalhando, né? Está te entregando muita coisa. Só que vai passando os dias, eles são pessoas, não são máquinas, então eles começam a ficar cansados. Então começa a reduzir o ritmo de trabalho. Então é difícil prever isso daí, né? Então, assim, seu pedreiro, lá, tá lá na sua casa trabalhando, primeiro, segundo dia ele vai estar ali com uma eficiência maior. Vai passando os dias, ele vai reduzindo o ritmo, normal, né? Uma pessoa. Na segunda-feira, então, uma beleza, sexta-feira, tadinho, né? Se aquele serviço pesado, serviço braçal, né? No final do dia ele vai estar um caco, né? Ele não é uma máquina, né? Então, como é que eu vou dimensionar isso daí? Eu preciso jogar isso no meu projeto. Ah, se uma pessoa, um pedreiro, reboca 10 metros cúbicos, 10 metros quadrados de muro por dia, por hora, vamos lá, por hora, né? Isso daí, quando ele está bem, eu não posso jogar 10 metros quadrados por hora no meu projeto. Eu vou jogar ali uns 8, 7, porque pode acontecer dele faltar, dele adoecer, dele acidentar, dele estar cansado e reduzir ali o seu, o seu rendimento, porque é normal, é uma pessoa, não é uma máquina, certo? Objetivos pré-definidos. Aplicação de habilidades e técnicas para atingir meta dentro do prazo. É isso daí que eu estou falando para vocês. Tentar prever ali, né? Eu sei que eu tenho ali cálculos que me dão ótimos valores, só que eu não posso confiar.
né? Vem que eles falam muito ali, querer não é poder, só na matemática. Na matemática, eu coloco ali que o cara reboca 10 metros quadrados de parede por hora. Mas na prática, ele vai parar para ir no banheiro, ele vai parar para lanchar, ele vai parar para beber água, ele não vai conseguir manter o mesmo ritmo o tempo inteiro, durante 60 minutos. Então, não posso jogar aquilo ali. Aí a gente sempre joga abaixo a pessoa que tem essa consciência na hora de fazer o projeto. Agora, a pessoa que quer, né, quer reinventar a roda, quer entregar o negócio em 3 dias, sendo que ele vai demorar 5, né, vai jogar no cálculo mais, que vai te dar mais ali eficiência, mas não vai conseguir entregar. Vai te entregar com atraso, certo? Perfil de um gestor de obra, né? Não é qualquer pessoa que pode ser gestora de obra, gente. Ele precisa ter ali uns certos requisitos. Nível técnico, uma formação sólida ali, engenharia ou arquitetura, com conhecimento técnico aprofundado. Aqui, né, não é somente diploma, tá, pessoal? Conhecimento mesmo. Diploma é uma coisa, conhecimento é outra. Aí entra também a experiência prática, vivência das etapas do projeto, execução de obras, cronograma, gestão de cursos, daí vai aprender só na prática, né? Ele aprende, ele tem uma basezinha quando ele está estudando, mas a vivência é que vai fazer com que ele aprenda de verdade, se destaque de verdade. O gestor de obra tem que ter liderança, domínio das técnicas de liderança para coordenação eficaz das equipes, que são multidisciplinares, né? Eu vou ter vários profissionais de várias áreas diferentes trabalhando juntos no mesmo objetivo, né? Na mesma meta, para alcançar o mesmo objetivo, né? E conhecimento normativo. Ele precisa entender das normas, entender das leis, da legislação que está regindo ele ali, né? Normas municipais, normas técnicas, regulamentações pertinentes, né? O gestor, ele é o profissional centralizador, que vai integrar os projetos, traduzir os anseios do empreendedor e coordenar a equipe. Ele vai ser aquele elozinho de ligação, que vai pegar o que o meu cliente quer e vai transformar em ordens, em não ordem, né? Em, como é que fala, gente? Sumiu a palavra. Vai transformar ali, vamos falar em ordem mesmo, em ordem para a equipe executar. Executar e atender o que o meu cliente quer. Então, vai ser o elozinho ali. Ele tem que saber passar isso daí. Estrutura de coordenação de projetos. Na maioria das empresas construtoras, a gente tem a compatibilização apenas na fase de projeto executivo. Isso pode gerar alterações onerosas que comprometem a qualidade. Oneroso e caro. Tá? Essa palavra aí significa caro, né? Gasta-se muito dinheiro. O projeto arquitetônico, ele é a base para todos os demais projetos, que ele vai te dar ali o que você vai fazer. Aí vem o projeto estrutural, que tem a definição dos elementos de sustentação, começa a fazer o esqueletinho ali do meu prédio, da minha obra. Eu tenho o projeto elétrico, que é o sistema de distribuição e instalações elétricas, que vai ter um orçamento separado ali, né, que junta com a questão de acabamento, que numa obra é o mais caro, certo? Então, acabamento, projeto elétrico costuma sair o mais caro de uma obra. Projeto hidráulico, a mesma coisa. Sistema de água, esgoto, instalações especiais e outros projetos. Projetos complementares, dependendo, né, do tipo de instalação que eu tenho. Né? Por exemplo, automação, né? Vai ser uma casa mais tecnológica ali, eu preciso dar para o meu cliente ali a possibilidade dele trabalhar com automação, né? Eu preciso ver se ele vai ter poder ou ter que alterar layout, então eu preciso dar para ele essas opções, deixar ali, né, algo meio customizável para que ele possa trabalhar, para que ele possa estar alterando durante, né, a sua moradia, durante a utilização daquele local. Coordenação de equipes em fase inicial. O gerente da obra, ele é um coordenador. Então, ele precisa saber coordenar, né? Pode ser um técnico, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, né? Desde que ele esteja desde o início do empreendimento ali, para que ele possa coordenar, conduzir, para que chegue ali ao final
da minha obra, do meu projeto, de forma eficiente. Fluxograma do ciclo completo de uma hora, de uma obra. Eu tenho ali um fluxograma onde eu represento as etapas do meu projeto. Tem um exemplo aqui, né, que estava na apostila de vocês, ó. Módulo de viabilidade. Pego os cenários, vou ali para a obra. A obra vai depender de algumas empresas ali. Aí eu tenho orçamento, planejamento. Nesse planejamento, eu pego a parte de custos, projeção das receitas, o que que eu estou recebendo, e a projeção das despesas, para eu ver ali, ó, se eu vou ter lucro. Aí desce lá embaixo, módulo de folha, módulo de cálculos. Eu não posso aumentar demais a minha despesa, porque se ela ficar muito próxima ao valor da minha receita, o meu lucro vai lá embaixo. Não é porque eu vou ganhar 100 mil que eu vou gastar 100 mil. Senão não adianta. Eu vou estar pagando para trabalhar. Ou, no caso aí, eu vou estar, né, trabalhando por trabalhar. Estou trocando 6 por meia dúzia. Então, eu preciso ver ali as minhas receitas e as minhas despesas. Trabalhar com essas questões. Aí eu vou ter ali, ó, controle de vendas, controle de contrato, controle de obra. Né? Ali é um fluxograma dessa, dessa ciclo da obra, né, que está ali prevendo, por exemplo, a questão das despesas, das receitas, do acompanhamento e tudo mais. Né? E eu preciso ver quem que é o meu contratante, quem que é o meu cliente ali. O fluxograma vai estabelecer marcos importantes para o prosseguimento organizado dos trabalhos de planejamento e execução. Às vezes você inicia com um projeto ali ótimo, excelente, maravilhoso. Durante a execução, você precisa estar mudando, porque ali começa as suas receitas a caírem, você começa a ter gastos inesperados, que é o que acontece muito em obra. Obra é danado para ter gasto inesperado. Né? Esses problemas, pessoal, que a gente passa, por exemplo, em obras pequenas, reformas pequenas, por exemplo, na casa da gente, também vão se repetir no numa obra maior, né? A gente poderia comparar ali a nossa casa com um micro, com a planta piloto, com o projetinho, né? Se tem problema no pequeno, imagina no grande. Imagina no grande. Então vai ter. Então tudo que acontece na casa da gente quando a gente está fazendo uma reforminha, vai acontecer em obras grandes. E vai acontecer em proporções maiores, certo? Então, isso é normal. Em obra é normal. Então, trabalhar na construção civil é um ótimo canteiro, é um ótimo laboratório para o técnico de segurança, certo? Ele vai aprender demais, vai trabalhar muito também. Principais fases da análise de uma obra: preparação do empreendimento, onde eu pego a viabilidade do, do projeto, eu estudo ali as questões financeiras. Elaboração do projeto, onde eu desenvolvo detalhadamente ali todas as minhas especialidades, tudo que vai constar no meu projeto. Preparo para a execução, planejamento logístico, mobilização de recursos e executo. Implementação efetiva dos trabalhos já planejados. Compatibilização de projetos. A compatibilização é a atividade de gerenciar e integrar os projetos correlatos, ou seja, né, que se conectam, visando o perfeito ajuste entre eles, para obtenção de qualidade total. A gente vai ter o objetivo principal, né? E vai ter que verificar essa definição de compatibilidade. Às vezes ele não vai ser compatível, né? Eu não posso ter projetos que conflitem entre si. Os projetos têm que se ajudar, eles têm que somar uns aos outros. Eles não podem ser conflitantes, eles precisam ser compatíveis. Né? Meu projeto elétrico tem que ser compatível com a minha estrutura. Uma rixa que dá muito em obra, meu projeto estrutural, que foi o engenheiro civil que fez, tem que bater com o meu projeto arquitetônico, que foi o arquiteto que fez. O arquiteto ele vai visar ali mais o visagismo, mais ali a aparência do ambiente. O engenheiro
Ele vai ver a questão estrutural, se vai cair ou não vai. Engenheiro civil, se vai cair, se não vai, se vai ficar em pé, se não vai. Né? Então ele vai colocar tudo que puder ali para o negócio não cair. Agora o arquiteto ele já vai pensar ali, né, na vivência da pessoa dentro daquela casa, dentro daquele escritório, né, deixando ali mais confortável, pensando no conforto e na beleza. Então é uma briga eterna, o arquiteto com o engenheiro civil. Né? Então tem que pegar essa questão desses projetos. Está falando dessa compatibilização, é isso daí. Né? Eu preciso adequar. Né? O arquiteto quer arrancar ali, por exemplo, uma viga estrutural que eu tenho no meio da sala. Mas eu não posso tirar ela, porque senão meu prédio vai cair. Então aí vai ficar aquela rixa ali entre o engenheiro e o arquiteto, que acontece muito. Né? Os dois precisam, né, fazer as pazes, trabalhar juntos, para que consigam chegar num consenso que possa facilitar a vida dos dois e que possa, né, agradar o cliente. Né? Manter um ambiente bonito e seguro, né? Estruturalmente falando. Processo de compatibilização, a gente vai ter sobreposição de projetos, né? Colocar vários projetos ali juntos e verificar quais interferências eles podem ter, né? E tratar essas interferências e fazer reuniões de coordenação, onde vão colocar ali os projetistas, os engenheiros, os arquitetos para conversar, né? Ver como é que está indo o andamento, né? Ver se tudo ali que foi planejado poderá ser cumprido de forma segura, sem colocar ninguém em risco, né? Depois que eu entregar a minha obra, nem enquanto eu estou executando a minha obra, tá certo? Tá dando para entender, pessoal? Tá tranquilo? Essa primeira parte da apostila de vocês, ela fala muito sobre o projeto, né? Ela não foca tanto na segurança, tá bom, pessoal? Então, assim, eu estou tentando passar um pouco mais rápido para a gente chegar ao que realmente nos interessa, que é o colaborador, né? Que é o colaborador trabalhando ali. Então, por isso que eu estou falando um pouquinho mais rápido, né? Mas qualquer coisa, se eu estiver falando rápido demais, pode pedir que eu dou uma desacelerada, tá certinho? Então, continuando, vamos para o estudo preliminar. Né? Que é esse estudo preliminar? Né? A etapa inicial do meu planejamento, né? Onde eu vou verificar ali o que pode ser feito. É onde é feita ali a análise de viabilidade. Faço uma verificação técnica e econômica da minha construção, desde o local, né, com os estudos ali topográficos, geotécnicos, né, para ver se dá para fazer. Né? Às vezes eu tenho um terreno ali, nossa, eu quero construir um prédio de 20 andares nesse terreno. Eu preciso ver se ele é viável, né? Não, meu terreno é plano. Beleza, o terreno é plano. Mas não é somente isso que eu vou olhar. Né? Eu tenho que olhar o solo. Eu tenho que olhar ali se eu não tenho uma diferença ali de densidade entre as rochas, se aquilo ali vai aguentar o meu prédio de 20 andares. Se eu não vou ter ali uma compactização. Eita, se eu não vou comprimir esse solo demais, se eu não vou ter ali um tombamento do meu prédio, então preciso ver a viabilidade. Né? Às vezes você compra um terreno, né? Às vezes ele está barato demais, vocês precisam ver isso daí. Condição geotécnica. Né? Que às vezes ali o terreno está barato, é uma área até boa, mas ele não te oferece ali condição geotécnica ou topográfica para você construir, né? O que você quer. Identificação de interferências, detectar os possíveis problemas que possam impactar o futuro. Né? Tem muita casa, tem muita obra que é assim. Eles não fazem o estudo preliminar de forma correta, não faz a análise da viabilidade, constrói ali, e na primeira chuva que tem, você já começa a ter rachadura na casa. O, o piso da casa já começa a entortar, já começa a aparecer ali, né, desníveis. Isso daí é tudo solo, que não foi estudado, não foi verificado, né? A tal da planta, né, que você tem que pegar a planta ali, mesmo que seja uma casa pequena, né? Tem gente que pega a planta na internet, pega a planta do colega. Não, eu vou pegar essa aqui e vou fazer mesmo, não vou gastar com o estudo, não vou gastar com o engenheiro. Tem que olhar, pessoal, porque assim, o terreno seu pode ser da mesmo tamanho do terreno do seu colega, mas
a formação geológica embaixo dele aí não é a mesma. O solo não é o mesmo, né? Então tem que verificar essas questões. A importância de chamar um profissional qualificado para fazer esse estudo, para te dar a garantia que você pode estar construindo naquele local e não vai ter problemas mais para frente, né? Infelizmente, né, a população vai crescendo, eles saem construindo de qualquer forma, né? E a gente vê todo ano, quando tem chuva, quando entra na época de chuva, vai ter deslizamento, vai ter desmoronamento de casas, né? De pessoas ali que não tem como pagar um profissional e constrói em qualquer lugar, gasta tudo que tem para construir a casinha deles em um local irregular, né? E acaba perdendo tudo, se não perder a vida, quando tem, né? Por exemplo, chuva, né? Esse é local que não é viável de construir, né? Então tá ali, se não loteou ainda, alguma coisa tem, né? O pessoal que gosta de invadir, né, de ir para as invasões, por exemplo, eles vão muito para áreas perigosas, beira de rio, né, encostas ali, que são áreas de alto risco. Não dá para construir ali. Aí a primeira chuva que tem, leva tudo embora. Então tem que olhar. Isso daí é a importância desse estudo preliminar, né? Então não é somente o meu projeto para construir o edifício, para construir a casa. Eu preciso ver ali a minha viabilidade, principalmente do meu terreno, principalmente do meu solo. Entra na parte de segurança, certo? Elementos do planejamento preliminar. Definições contratuais, né? Às vezes eu estou sendo contratado por uma empresa para construir, né? Então tem que ver, isso daqui vocês da segurança vão trabalhar nisso daí, né? Por exemplo, vou prestar serviço para uma mineradora, eu vou ter que entregar isso aqui tudo para ela. E eu preciso olhar essa questão das minhas definições contratuais. O que está no meu contrato? Escopo dos serviços. Que é isso? É a descrição do que eu vou fazer lá. Ó, você vai construir uma sala aqui, beleza. Mas e aí? Eu vou construir. Qual que são as minhas obrigações? O que eu vou ter que fornecer para vocês? Aí é o escopo do serviço. Então, eu vou construir uma sala. Eu vou fornecer meu profissional, um pedreiro, né? Um pedreiro, por exemplo, de alvenaria, um pedreiro de acabamento, um servente, um carpinteiro, um eletricista. Isso aí tem que estar no escopo do serviço. Não eu pego, mobilizo ali 30 pessoas e vou receber para duas. Então, sempre olhar essa questão dessas definições contratuais. Local de execução, facilidades e dificuldades. Eu vou ter que trazer gente de fora. Se eu tiver que trazer funcionário de fora, eu preciso pagar alojamento para eles. Preciso dar condições para eles. Então, o meu contrato vai ter que aumentar o valor. E tem muita gente que não vê isso. Dá um valor ali, pensa que está ganhando muito, na hora que põe na ponta do lápis, vai perdendo dinheiro, né? Olhar essas questões. Prazo de mobilização. Essa mobilização é o prazo de iniciar. Mobilização é todo aquele processo, desde o projeto até o início da atividade. Isso a gente chama de mobilização. Mobilizar pessoas, mobilizar matéria-prima, mobilizar ferramentas. É mais voltado para pessoas, certo? Mas mobilização é esse processo de alinhar tudo. É aonde o Tec Segurança mais trabalha. A questão de documentação. Para mobilizar todo mundo, vou assinar a carteira de todo mundo, eu vou trazer 20 pessoas, né, de outra cidade para vir trabalhar aqui. Então, eu vou mobilizar eles, eu tenho que assinar a carteira de todo mundo, eu preciso dar vale alimentação para todo mundo, eu tenho que fazer o exame admissional de todo mundo, eu preciso dar treinamento para todo mundo, né? Eu preciso verificar se todo mundo tem as especificações que o meu gestor de contrato me passou. É ali que o técnico de segurança entra. Ele vai cuidar disso daí tudo, juntamente com o pessoal do RH, né? O RH vai escolher o colaborador e tudo, quem vai trabalhar com essa questão de treinamento, ver se ele está apto para ir para a área, é o técnico de segurança. Entra ali, ó, documentação técnica também, né? Pego o meu contrato, vejo ali quais documentações que eu tenho que entregar, projeto, especificação, planilha de quantidade e outros documentos, as responsabilidades, que é as minhas atribuições, né? Eu tenho um contrato, eu vou fornecer somente os
colaboradores ou eu vou ter que fornecer matéria-prima? Não, eu só vou contratar você, a sua empresa para fornecer os colaboradores. Então, eu, como contratante, preciso te dar o material. Aí você já tem que olhar lá o prazo. Eu te dei um prazo de obra de 10 dias, mas você não me forneceu o material que eu precisava, o material necessário, eu vou atrasar a obra. Então, isso aí tem que estar bem definido. Aí, aquela coisa de jogar mais para frente. Tem que aprender a jogar mais para frente. Porque esse negócio de obra atrasada só dá dor de cabeça. Sistema de contratação, pagamento, possíveis reajustes. Posso ter mudança na execução da minha tarefa durante a tarefa. Estou construindo ali, cai tudo. E aí? Quem vai ficar com prejuízo? Eu, que sou contratado, ou a empresa que me contratou, que é a contratante? Tem que conversar isso daí. Quando acontece isso, divide, tá, gente? Vai para os dois. Tá? O justo é ser isso. Se foi algum acidente, se foi algo ali que não conseguem comprovar a culpa de ninguém, aí divide entre as duas. Agora, se falar que foi culpa da contratada, a contratada arca. Arca com todas as despesas. Critérios de controle, medição dos serviços, aceitação, garantias, multas e serviços extracontratuais. Entra ali, por exemplo, ó, caiu tudo, teve um acidente, vai pagar multa. Vai ter que arcar ali com a parte econômica, a parte financeira aí desse problema. Definições geométricas construtivas. Na fase preliminar são definidas ali a geometria do edifício, né? Desenho dele, que ele vai, como é que ele vai ser construído, né? O que ele vai precisar de terreno e tudo, sistema que vai ser empregado, outros fatores. As informações obtidas nessa fase são a base fundamental para a verificação da viabilidade do projeto, tanto para a organização quanto para o cliente. O sistema construtivo caracteriza o edifício e é o ponto de partida para a definição dos aspectos técnicos, como, por exemplo, sistema estrutural, materiais e métodos de execução. Então, o sistema construtivo vai influenciar diretamente nos aspectos do negócio, do projeto, perdão. Como assim? Do que eu vou construir? Como é que eu vou construir? Atualmente, o pessoal está subindo prédio rápido demais, né? Porque eu tenho elementos construtivos ali já pré-fabricados, que já vem pronto, né? A gente viu aí, né? A gente vê aí obras, prédios que eles constroem em pouquíssimos dias, que já vem ali a parte estrutural pré-moldada. Parece brinquedo de criança. Eles vão ali encaixando um no outro, rapidinho levanta um prédio. Antigamente demorava, né? Isso é um sistema construtivo. Aí é aquela questão, o meu cliente quer o quê? Velocidade, qualidade, quanto que ele está disposto a pagar, né? Se ele tiver grana, ele vai pagar para você fazer bem, fazer rápido. Aí você entra com esses pré-fabricados, que é só praticamente montar rapidinho e você levanta o prédio. Agora, se ele não tem condições para isso, né? Você vai ter que ir tijolinho por tijolinho, né? Colocar ali as armações as armações de ferro ali junto com o concreto e vai ter que construir devagar, porque aí vai sair mais barato. Quanto mais tecnológico, mais caro sai, que vai envolver mais máquinas, mais mão de obra especializada, então vai sair mais caro. Porém, vai quebrar mais rápido. Você vai construir mais rápido. Ali alguns exemplos de sistemas construtivos, a gente tem aí o mais comum, que é o de concreto, estrutura moldada ali no local, né, ou pré-moldada, que vai ter ali uma armação de metal e o concreto por cima, né? O cimento por cima ali. É o que mais é utilizado aqui no Brasil. Sistema de aço, né? Ali já vai ser para galpão, para oficina, né? Onde eles levantam estruturas metálicas ali de forma rápida e precisa e te dá uma segurança boa, né? Em, por exemplo, indústrias, né? Faz um galpão ali, né? Constrói aquele galpão rapidinho, todo de estrutura metálica. E a gente tem um sistema de alvenaria, que é a construção tradicional, por exemplo, das casas, aonde eu vou ter elementos ali
de estrutura de concreto e tijolos, blocos cerâmicos, tijolos e concreto, né? E vai ser amplamente utilizado principalmente em edificações residenciais e comerciais de pequeno porte, né? Ainda tem outros sistemas construtivos que não foram citados na apostila de vocês, né? Por exemplo, está em alta aí aqui no Brasil agora está chegando o drywall, né? Eu tenho ali, pessoal, numa construção, os tipos de paredes. Eu vou ter parede estrutural e parede de vedação. Parede estrutural, né, ou elementos estruturais, vai ser o que vai segurar a casa, o edifício, vai manter ele em pé. É o esqueletinho dela, certo? As de vedação é para separar um cômodo do outro. Uma parede de vedação, eu posso colocar uma janela, eu posso jogar ela no chão, não vai fazer nenhuma diferença. Uma parede estrutural eu não posso mexer. Então, o que, que o pessoal está fazendo? Estão construindo ali a parte de fora de alvenaria, que é parede estrutural. Então, coloca ali as vigas de concreto, tudo certinho, tudo arrumadinho, para dar um esqueleto para aquela estrutura, para montar ela. E as paredes de vedação, o pessoal está fazendo de gesso, fazendo de drywall. Que aí você tem ali velocidade, monta-se rapidinho. Você tem ali um isolamento até bom, acústico, né? Que aí dentro ali, entre as placas, eles colocam ali uma lã de rocha que vai te dar isolamento térmico e isolamento acústico. Então, para escritório, para sala de comércio, isso é muito bom. Estão usando até em casas, em residências. É o sistema construtivo, por exemplo, lá dos Estados Unidos, mas fazem muito isso. Que eles precisam dessa questão do isolamento térmico. A gente aqui no Brasil não precisa, né? Aqui a gente tem um clima, graças a Deus, muito bom, né? Não é frio demais, igual lá nos Estados Unidos. Aqui não neva. Agora lá, né, tem na época do ano que neva, então eles precisam ter ali um isolamento térmico bom. Então eles trabalham muito com essas paredes de drywall, né? Aqui no Brasil já está virando moda, digamos assim, né? É uma construção rápida, né? Pela velocidade que ela é feita, ela fica barata, se você for pensar, né? Mas é somente para parede de vedação. Você não pode utilizar ela para parede estrutural. Ali tem o fluxograma que está na apostila de vocês, explicando ali, né, o que, que é utilizado nesses sistemas construtivos. Ainda temos outros tipos, né, que não foi citado aí, por exemplo, as construções modulares. Está também em alta no momento. Ao invés de construir um local, eles pegam containers ali e vai juntando uns outros, estão construindo até casa. Assim, é uma tendência, tá? Uma tendência para o futuro aí. Mas não é o nosso foco. Vamos voltar para a segurança do trabalho. O anteprojeto, né, nessa fase deve estar definidas as soluções do projeto e desenvolvidos detalhes básicos de execução para estrutura, cobertura, fachada, acabamento e outro, que é o que influencia no preço, no que eu vou pagar na minha obra. E é o que vai deixar ela mais bonitinha, que vai me dar também retorno, né? Às vezes a estrutura está ótima, mas não está tão bonitinha, então as pessoas não vão querer comprar. Memorial descritivo. O que é esse memorial descritivo, pessoal? Ele é um documento que vai conter todos os elementos do meu projeto, caracterizando cada ambiente da melhor maneira possível. Então, vai falar tudo. Se eu tenho um projeto, se eu tenho um contrato, perdão, com uma empresa maior, ela vai pedir meu memorial descritivo. Ela quer saber o que vai ser feito, como vai ser feito. Então, meu memorial descritivo vai trazer isso daqui para ela. Né? Um exemplo ali que está na apostila de vocês, ó, tem o local, tem ali, né, as medições, a distância, a localização, que é a localização ali, ó, azimuth, distância, isso daí é localização geográfica. Até vai falar da altitude, vai falar de tudo, e ali vai continuando. Aqui é só a descrição do perímetro, ou seja, da localização. Lá vai ter outros elementos, né? Como é que vai ser feito, tudo vai estar ali no meu memorial descritivo. Eles chamam muito de MD, né? Às vezes nas obras, a pessoa, cadê o MD da obra? MD é um memorial descritivo, né? Onde está um detalhamento ali do que
do que está sendo feito, do que será feito na minha obra. Pesquisa de mercado e soluções técnicas, né? Vou ter que verificar ali materiais e produtos, fazer pesquisa detalhada para garantir uma qualidade, conforto e funcionalidade dentro dos padrões pré-definidos. Né? Ah, o meu cliente quer um porcelanato. Eu não vou comprar na primeira loja que eu chegar. Eu vou fazer uma análise, uma comparação de preço, né? Para pegar ali qualidade, valor, comprar o que me der melhor qualidade e um valor bom, olhar o melhor custo-benefício. Aspectos técnicos. O que que vai ser essa construção? Vai ser uma escola? Se for uma escola, eu vou precisar analisar a acústica dela. Né? Eu não posso fazer salas de aulas que tenham uma acústica ruim, né? Que você vai ficar ali, o professor vai falar, por exemplo, o aluno não vai ouvir, ou vai dar muito eco, vai ficar muito ruído. Então tem que ver essa questão da análise acústica. Isolamento térmico, né? O que que vai ser aquilo ali? Aqui no Brasil a gente não vai ter tanto problema assim, que o nosso clima é bom, mas fora do Brasil, por exemplo, precisa ver esse isolamento térmico. Aqui no Brasil também, né, em alguns locais está ficando quente demais. Né? O isolamento térmico ele não é somente para o frio, ele também vai vir para o calor, tá, gente? Então, a gente vai ter que começar a pensar nisso daí, né, de agora para frente. Impermeabilização, vai depender da área, vai depender do local. Né? Um prédio que eu construí beira-mar vai ser diferente de um que for num local onde não tem mar. Eu tenho que olhar a umidade do ar, qual o material que eu utilizo, o desgaste, a oxidação, tudo isso daí é aspecto técnico. Não é simplesmente misturar cimento e tacar na parede, não. Acompanhamento técnico, escolhas acompanhadas por técnicos especializados em cada área específica. É para ele te dar ali o aval dele, te dar ali, ó, esse aqui vai dar certo. Ou, não, não faz isso aí que não vai dar certo, não. Troca de informações e reuniões, né? Como é que se resolve isso tudo? Reunião. Reunião em cima de reunião, né? Uma troca constante de informação entre os engenheiros, os técnicos, os mestres de obras, né? Para desenvolver a minha construção. Eu vou ter reuniões regulares, né? Que garante ali, a troca de informação através de encontros já pré-agendados. Vou atentar melhor ao controle de prazos, né? Fixação de prazo. Desculpa, pessoal. Atenção especial, fixação de prazos e definição de responsáveis por diferentes tarefas e registro em ata. Registrar essa reunião. O que foi falado na reunião, quem participou e o que decidiu, principalmente. Né? É a ata da reunião. Certinho? Documentação e controle de detalhes, preciso manter essas atas, armazenar elas, arquivar, ter um arquivo completo para que eu possa ter ali todas as decisões que foram tomadas, por que foram tomadas, quando foram tomadas e por quem foram tomadas. Agora sim, canteiro de obras. Né? O que é o canteiro de obras, pessoal? Né? A gente tem a NR18, que vai trazer para a gente a segurança na construção civil. Não sei se eu já falei para vocês, mas toda vez que for pesquisar uma NR, gente, vocês vão no site do governo, tá? Porque ela passa por atualizações. Essas atualizações, né, vão estar ali imediatamente no site do governo. Então não compra NR impressa, não compra livro de NR que vai ser jogar dinheiro fora. Elas vão passando por constantes atualizações. Então vai direto no site. Né? Então vamos pegar aqui nossa NR18. Deixa eu só mostrar para vocês como é que a gente faz. Um momento. Nova guia. Vou jogar aqui no Google aqui mesmo. NR18. Já até olhei ela hoje, né, quando eu estava olhando a aula de vocês. Vamos jogar ela aqui. Pesquisar. Primeiro site que apareceu. Norma regulamentadora número 18. É que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Que ela fala, né? Aqui eu tenho um históricozinho dela. A última atualização que a gente teve foi em 21/1 de 2025, né?
Então, já foi atualizada recentemente. Aqui fala o histórico, o que que aconteceu, por que que ela foi criada. A gente desce e ela vai estar aqui embaixo, né? NR18, segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. Então, aqui tudo que a gente precisa saber está aqui na NR18. Se não tiver aqui explícito, vai te dar base para você encontrar a informação, né? Então, aí você clica aqui, né, vai abrir a nossa NR. Aqui tem todas as alterações e atualizações desde quando ela foi publicada. Ela foi publicada a primeira vez em 8 de junho de 1978 e a nossa última revisão dela foi dia 2 de janeiro de 2025. Eu não sei se vocês já tiveram contato com as NRs em outras disciplinas. Se já tiveram, é bom que fixa mais um pouquinho, né? Aqui, se eu clicar, vai direto aonde teve modificação. Tá bom, pessoal? Então, toda vez que precisar de consultar uma NR, vai no site do governo federal, né? Não pega em qualquer outro site, não vai na inteligência artificial, não, né? Que aí ali eu tenho ela vigente, como é que ela está no momento. Porque passa por é, reformulação, por revisão, às vezes tira algumas coisas, acrescentam outras, né? E elas estão em constante revisão, né? Então a gente vai trabalhar em cima dessa NR. Ela fala do canteiro de obras, né? E fala das condições que a gente tem que manter para os nossos colaboradores, visando a saúde e segurança deles durante a atividade que eles estão exercendo, ok? Então vou voltar aqui para o nosso slide. Ela é grandinha, ela tem 54 páginas. O nosso slide está mais resumidinho. Voltando. Estou aí para vocês, né? Nosso canteiro de obras, né? A NR18 vai definir ali o canteiro de obras como área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem as operações de apoio e execução de uma obra. Então, tudo vai acontecer ali, né? É o canteiro de obras, né? Ele tem que ter um planejamento. As instalações executadas de forma planejada para coordenar e organizar a produção dos trabalhos, né? Então, tudo que eu precisar vai estar ali, no meu canteiro de obras. Produtividade e qualidade. Tem que ter um fluxo adequado para evitar desperdício de material, desperdício de mão de obra, de tempo e de equipamentos, né? Então, eu não vou deixar as coisas em stand-by ali o tempo inteiro. Eu vou trazer, por exemplo, a minha obra, quando eu preciso, por exemplo, de contratar um serviço especializado, eu vou trazer ele só quando eu for usar. Ele não vai ficar parado esperando, porque eu pago ele em horas. O que seria esse serviço especializado, pessoal? Por exemplo, ali, eu preciso de uma escavadeira, né, para poder fazer um acesso, né, fazer uma perfuração ali para passar uma tubulação, que seja ele de esgoto, por exemplo, né? Eu não vou deixar essa escavadeira parada, porque eu pago ela em horas. Então, quanto mais tempo eu deixar ela parada, mais gasto eu vou ter. Então, eu vou planejar para ela vir somente quando eu for precisar dela. Ela vem, faz serviço e vai embora, né? E acontece muito em obras grandes aí, esse aluguel de equipamentos. Ao invés de você ter o equipamento, de você ter o funcionário fixo, você vai alugar ele. Olha, eu preciso de fazer uma atividade só com essa escavadeira. Então, eu não preciso ter uma, manter uma, né? Eu alugo. Uma hora dela é X reais, vou lá e pago, eles mandam ela já com o operador faz a atividade e vai embora, né? Não vou ter o restante dos gastos de manter ela paradinha ali, né? Para que eu utilize poucas vezes na minha obra. Flexibilidade econômica. Então, o meu canteiro ele tem que ter um espaço otimizado e disponível de forma econômica com flexibilidade, né? Eu posso estar movimentando, posso estar mudando, eu vou colocar nele o que eu preciso no momento, ok? Aspectos da implantação do canteiro. O planejamento logístico orienta a execução dos trabalhos e o fluxo de materiais nesse canteiro. O objetivo principal é minimizar percursos de transporte volumoso e frequente, deixar as coisas mais próximas, mais perto, para que eu não perca tempo com ali o deslocamento, certo? O planejamento
insuficiente provoca custo adicional, que pode ser evitado, né? Geralmente devido à implantação inadequada de recursos operacionais. Então, preciso, né, otimizar a questão de logística ali. Apesar dele ter um caráter provisório, esse canteiro de obras, é fundamental que o dimensionamento dele seja correto, né, para que ele atenda a minha obra, né, e que eu possa cumprir o meu planejamento, executando as atividades de forma contínua, evitar parar, evitar problemas que façam eu parar de trabalhar, parar de executar a minha atividade principal, que é a construção do edifício, por exemplo. Fatores determinantes para esse tipo de instalação: condição local, preciso ter possibilidade de abastecimento para os meus equipamentos, área disponível e acessos ao canteiro. Método de produção, produção em sequência, simultânea, né, conforme o cronograma, tudo encandeado ali, tudo amarrado. Tempo de construção, planejamento da execução e distribuição temporal dos transportes maiores, igual eu falei para vocês. O que for maior aqui, eu precisar de um caminhão, precisar de um equipamento maior para trazer, eu vou programar isso, que eu vou precisar de espaço para colocar, eu vou precisar de dinheiro para alugar aquele caminhão, etc. Tipo e tamanho vai depender do volume de insumos, de matéria-prima que eu preciso para usar naquela construção. Técnica de transporte, o que que eu vou utilizar dependendo do que eu for trabalhar. Igual eu falei para vocês do prédio, que o pessoal constrói com pré-moldado já, eu vou precisar de equipamentos para içamento de carga gigantescos. Então, eu vou alugar isso daí, eu tenho que ter o dinheiro para colocar isso em prática. E recursos operacionais. Número de trabalhadores, máquinas e equipamentos disponíveis no meu canteiro para que eu possa trabalhar. Instalações de infraestrutura, né? Elas são pressupostos básicos para o desenvolvimento adequado de uma obra. E na NR 18 traz para a gente ali as adequações que eu preciso estar tendo nesse canteiro para manter um ambiente para os meus colaboradores. Então, todo canteiro, pessoal, vai ter escritório, né? Uma salinha para o gerente, o mestre de obra, o supervisor, onde eles possam fazer as suas reuniões, conversar, trazer os problemas para serem resolvidos. Tem que estar no local ali próximo do canteiro, costuma ficar na lateralzinha, porque ali eles vão ter também uma visibilidade de tudo que está acontecendo, que eles terão uma proximidade do pessoal que está trabalhando, né, e uma visibilidade melhor também. Refeitório, a gente entra na NR 18. A NR 18 fala o seguinte, né, onde eu tenho pessoas trabalhando, dependendo da quantidade de pessoas, eu sou obrigado a manter um refeitório. Né? O povo não pode comer na obra, igual a gente viu o pessoal fazendo. Né? Não pode trazer marmita, sentar lá e comer ela sem esquentar de qualquer maneira. Ele precisa estar saindo do local do trabalho dele, indo até um local para fazer a refeição sentadinho numa mesa, um ambiente limpo, adequado, né, abrigado do sol e da chuva, né, onde tem um piso lavável, uma pia para lavar a mão, né, que ele possa se alimentar de forma correta. Né, isso daqui está na NR 18, né, da construção civil. Então, eu preciso fornecer esse ambiente para o meu colaborador. Está na norma, certo? Então, meu colaborador, mesmo se eu não der o almoço para ele, eu tenho que ter um refeitório onde ele possa se alimentar do que ele trouxe de casa. Ele não pode alimentar na obra. Ele não pode alimentar igual o pessoal alimenta, sentar lá no cantinho, pegar a marmita e bater a marmita, certo? Ele tem que ir até o refeitório. Isso é lei, isso é norma. Ele tem que ter o horário de almoço dele, né? O horário de almoço, o horário de descanso, que está ali previsto na CLT, nas nossas leis ali de trabalho. Vestiário, questão de vestiário. Ele tem que estar próximo à entrada, com armários individuais, para que o pessoal possa trazer ali os seus objetos e guardar antes de ir para a frente de trabalho. Instalações sanitárias. Aqui eu tenho um número, pessoal, né? Eu vou ter que ter na minha obra um conjunto que tem um lavatório, um vaso e mictório ou mictório para cada 20 trabalhadores, né? Ou fração.
né? Como assim? A gente vai fazer um exercício ali na frente, né? Então eu tenho que dimensionar a quantidade de colaboradores que eu tenho para fornecer essas condições para eles, né? Banheiro é condição, eu preciso ter. Não posso deixar o meu trabalhador na obra ali sem banheiro. Então eu tenho um número específico, uma quantidade mínima estabelecido na NR, que é essa daí. Um conjunto a cada 20 colaboradores, né? E tem a questão do chuveiro. O chuveiro não é obrigatório em todas as obras, mas a cada 10 colaboradores eu tenho que ter pelo menos. Então, se eu tenho 10 colaboradores, eu tenho que ter um chuveiro ali, para que eles possam ali, né, se lavarem depois da atividade, depois do serviço, ou, né, se acontecer alguma coisa, ele poder se higienizar. Certinho? Aqui no, na apostila de vocês, não falou sobre a questão de ambulatório, né? Eu também tenho o ambulatório de acordo com o número de funcionários. Se eu tiver 50 funcionários, eu preciso ter um ambulatório, né? 50 ou mais. Aí é um só, tá? Não vai ser assim, eu tenho 500, eu tenho que ter 10 ambulatórios. Não, né? Passou de 50, na verdade, deu 50 pessoas, eu preciso ter um ambulatório. Certinho? Funcionando, né? Vou ter que ter ali pelo menos um enfermeiro, né, para atender o pessoal. Então, a partir de 50 colaboradores, é obrigatório ter um ambulatório no meu canteiro de obras, certo? 50 trabalhadores, colaboradores trabalhando ali, ok? Não é 50 na empresa, é 50 trabalhando ali no canteiro. Então, se eu tenho 50 pessoas, eu vou ter que ter um ambulatório médico ali. Vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho de infraestrutura. Né, ali fala 20, né, seguindo a NR 18, estipula-se um banheiro para cada 20 colaboradores. Mas a gente não falou a questão do sexo. Então a gente tem que ver essa questão da separação por sexo. Ok? Então, sabendo-se que em uma obra eu tenho 120 colaboradores, onde 115 são homens e 5 são mulheres, vamos ver a infraestrutura que eu preciso manter para eles. Primeiro, quantos banheiros eu devo ter? Na NR fala que a cada 20 eu vou ter um banheiro. Só que aqui eu vou ter que separar menino de menina. Eu vou ter que separar por gênero esses banheiros, né? Então eu vou pegar ali, ó, os meus 115 colaboradores homens e vou dividir por 20 para ver quantos banheiros eu vou precisar, né? Fazendo o cálculo aí, né? Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo riscar, só um momento. Eu vou tentar desenhar aqui, gente, com o mouse, não vai ficar muito bom, não. Mas vamos lá, se eu dividir 115, tá apagando, só um momento. Deixa eu colocar a caneta. Um momentinho, melhor. Vamos digitar que é melhor. Se eu dividir 115 por 20, vai dar quanto? Quem quer fazer para nós? Viu minha caixa de texto? Então, 115, pessoal, dividido por 20, vai dar um valor ali de 5,75, se eu não me engano. É isso mesmo. Então, 5,75 banheiros. Quantos banheiros masculinos eu vou ter que instalar ali? Tem como eu instalar 5,75 banheiros? Não, exatamente. Ah, eu não sei se é o Wani, se é Vani. É o Wani, o seu nome? Ela respondeu pra gente ali que serão 6 banheiros. É o Wani mesmo. Muito obrigado, Wani. Então, 5,75 eu arredondo para cima. Então, eu vou ter 6 banheiros masculinos, ok? Masculinos. Como eu tenho mulheres na minha obra, eu tenho que botar banheiro para elas, né? Elas não podem usar o banheiro masculino, né? Não pode, dá NR, né? Para as mulheres, então, eu vou fazer o mesmo cálculo, né? Mas ali eu, assim, não preciso nem calcular, né? Fazer 5 dividido por 20 vai dar 0, alguma coisa.
eu fazer a continha aqui. Uma hora dessa eu já não tô funcionando mais não, gente. Ó, 5 dividido por 20 dá 0,25. Então, para as meninas, eu vou ter 0,25 banheiros. 0,25 não tem como, eu não preciso, não consigo fazer 25% de um banheiro, né? Então eu vou ter um banheiro. Então a respostinha aqui, ó, esse negócio fica apagando, seria 6 masculinos e um feminino. Aí tem a questão ali dos sanitários, né, pessoal? Então no masculino vai ter que ter, né, entre mictórios e vasos sanitários 6, né? Pode ser um banheiro só, tá ok? Um banheiro só, mas que tenha ali, por exemplo, 6 mictórios e pelo menos um vaso sanitário. Eu tenho que ter os dois no masculino. No feminino é somente o vaso sanitário, né? A pia, como pede na NR, né? Para que eles possam ali, né? Depois lavar as mãos. Então, para cada banheiro, cada quantidade que eu vou ter uma pia e um vaso. No feminino, no masculino eu posso ter ali 5 mictórios em um vaso, 2 vasos e 4 mictórios, né? Entre 6 ali. A somatória tem que dar 6. Né? Eles sempre colocam mais mictórios e menos vasos sanitários. Né? E vai ter que ter pias, as pias na mesma quantidade, 6 pias, para que eles possam lavar as mãos, né? Depois de utilizar o banheiro. Agora a questão do chuveiro, letra B. Né? Quantos chuveiros devem ser instalados em cada banheiro? Né? Então, ó, eu preciso de um chuveiro para cada 10 funcionários. Então, vamos fazer o cálculo de novo para os meninos. Né? Se eu tenho 115 funcionários, eu vou fazer 115 dividido por 10. Só para o meu computador carregar aqui, pessoal. 115 dividido por 10 vai dar 11,5. Não tem como eu instalar 11,5 chuveiros. Então, no banheiro masculino, eu vou precisar de manter 12 chuveiros. No masculino e no feminino, gente. Quantos? Eu não preciso nem calcular, né? É um chuveiro. No feminino. Certinho? Agora a questão do ambulatório. Eu preciso de um ambulatório para cada 50 funcionários. Para cada 50, não, perdão. A partir de 50 funcionários. Então, nesse canteiro, como eu tenho 120 colaboradores, eu vou ter que ter um ambulatório. Se fosse 49 colaboradores, eu não precisaria ter um ambulatório ali. E se alguém passasse mal, se acidentasse, eu levaria até um hospital mais próximo, né? Um ponto pronto-socorro mais próximo. Mas como eu tenho mais de 50, eu preciso ter um ambulatório. Então, obrigatoriamente, né, a resposta ali da letra C é sim, pois temos mais que 50 colaboradores. A resposta aqui. Deu para entender, pessoal? Beleza, muito obrigado. É tranquilo. Tá? Isso aqui, gente, cai muito em concurso. O pessoal erra. Isso aqui é pergunta de concurso. Processo seletivo, o pessoal usa muito isso daí. Qual que é a infraestrutura que eu preciso manter para os meus colaboradores em uma construção civil, em um canteiro de obra? Vocês precisam lembrar, eu tenho que ter refeitório, preciso ter banheiro, quantidade de banheiros. Tem que dar ali para eles as mínimas condições para que eles possam trabalhar de forma tranquila, né? E que garanta a saúde deles, saúde e segurança. A questão de numeração é essa daqui. Na NR18 é a que a gente segue ali como referência. Continuando, deixa eu voltar minha tela aqui um momentinho.
Deixa eu só sair da tela para sumir o escrito. Olha, agora ele não quer sumir. Sumiu. Armazenamento e estocagem. Só, deixa eu apagar aqui. Aquela hora eu estava sumindo, agora ele não quer sumir mais. A gente escreve? Pronto. Eu vou ter ali no meu canteiro de obra um almoxarifado, onde eu vou guardar ferramenta, equipamento, esses materiais que são sensíveis ao tempo. Nesse almoxarifado, eu preciso ter uma boa iluminação e um acesso fácil ao canteiro. Ele costuma ficar mais no centro, né, para todo mundo ter acesso. Aí eu preciso de uma ferramenta tal, corre lá no almoxarifado e pega. Né? E eu tenho galpão de depósito. O galpão de depósito já é para matéria-prima. O almoxarifado é mais para ferramenta, EPI, equipamento, uniforme, e o galpão já é para matéria-prima. Tijolo, massa, ferragem, base plana, firme, especialmente para armação com variedade de barras por diâmetro e comprimento. É o que eu vou utilizar. Tem muita obra, muito canteiro que faz esse almoxarifado aqui com container. Faz tudo com container, na verdade. Eles fazem ali o ambulatório com container, faz o almoxarifado com container para guardar as ferramentas. Central de carpintaria. Se eu tiver o serviço de carpintaria, eu vou precisar de uma central, um local para o pessoal fazer as atividades, aonde eu vou ter ali, né, focado, perdão, localizado ali as ferramentas que o pessoal precisa utilizar, as máquinas. Né? Ele precisa ter uma organização eficiente, né, onde tem as serras e mesas bem posicionadas, movimentação sem mudança de direção, para que eu tenha segurança durante a execução da atividade. Preciso ter uma serra circular, preciso ter as madeiras, né, as tábuas ali próximas para que o pessoal corte de acordo com a utilização. A pré-montagem. A pré-montagem das formas que eu vou utilizar reduz o tempo de montagem. Ele já corta ali mais ou menos do tamanho que precisa, já manda mais ou menos que montado, é só o pessoal colocar lá na obra, né, fazer e já fazer a atividade. Fornecimento de água, se eu não me engano, eu acho que é o último item, tá, pessoal? Como é que eu vou calcular esse fornecimento de água e que tipo de água que eu vou levar para esse canteiro? Tenho que levar águas diferentes, tá, pessoal? Eu vou precisar de água para fazer as atividades, para fazer a mistura ali do concreto, para limpar os veículos, equipamentos, né? Para colocar ali nas instalações sanitárias do meu canteiro. Essa água aí, né, não precisa ser uma água 100%, uma água potável para beber. Bom, essa água aqui pode ser uma água reutilizada, desde que ela forneça ali qualidade. Tá? Não pode ser qualquer água também. Então, essa água não precisa ser água tratada, precisa ser água potável. Né? Agora, a água que vai para o bebedouro, que vai para o refeitório, né? Onde o pessoal vai ter ali esse contato, vai beber essa água, vai, né, comer os alimentos preparados com essa água, ela precisa ser potável. E ali eu tenho que mandar água potável para os meus colaboradores. Né? E eu tenho ali um projeto específico. Recomenda-se ali um projetista hidráulico desenvolva um projeto para o abastecimento nesses canteiros, para que a água chegue lá. Né? A água para utilizar e a água, né, para o pessoal tomar, o pessoal beber. Parece bobagem, parece coisa assim, mas não é possível, né? Vai ter água. Mas tem obra que o pessoal não pensa nisso. Tem muita parada aí de manutenção nessas grandes empresas, aonde o pessoal está fazendo obra, que eles têm que andar longe demais para ir no banheiro, para ir beber uma água. Aí o colaborador não vai. Ele passa sede o dia inteiro, porque o banheiro é longe. Se ele beber água demais, ele vai ter que ficar indo no banheiro e voltando, vai perder tempo, vai cansar. Né? Às vezes está fazendo um trabalho lá em cima, em altura, ele tem que descer e andar longe. Então, eu preciso dimensionar isso daí para evitar esse desgaste e a questão dele não se hidratar de forma correta porque a água está longe, porque não tem água. Às vezes tem água, mas a água está quente. Então, são coisas assim, pequenas, gente,
que lá na frente faz uma diferença tão grande. Esse colaborador que não está se hidratando, ele pode e vai se acidentar. Ele pode e vai adoecer, né? Mesmo que seja por um tempo ali, ele vai adoecer. Ele não está bebendo água. Porque eu não coloquei ali perto dele um bebedor. Então eu preciso olhar essa disponibilidade dos meus recursos. Não é só ter a água, é levar até o colaborador. Não é só ter o banheiro, deixar o banheiro próximo ali. Né? Coitado, se você tiver uma dor de barriga, como é que vai fazer? Então tem que ser próximo para ele poder usar. E tem que ser limpo. Né? A gente vê muita obra aí, dá dó do pessoal. Né? Porque aqueles banheiros horríveis, coisa, sabe, mal feita, mal, mal cuidada. Aí a pessoa não quer nem trabalhar, ela perde a vontade. Então a gente tem que garantir para eles essas condições. Existe uma tabelinha de referência da demanda de água, para que a gente possa calcular ali essa disponibilidade. Aí eu preciso, para utilizar esses valores aí, dos dados de projeto. Né? Água para beber e para higiene de alimentos, higiene das mãos, vai ser de 20 a 30 litros por pessoa por dia, que tá homem, mas é pessoa, tá? Pode ser mulher também. Lá naquele caso meu lá, dos 120 colaboradores, né, eu vou fazer 120 vezes 30, né, para saber quantos litros de água potável eu preciso por dia ali. Então, 120 vezes 30 vai dar 3.600. 3.600 litros por dia de água potável. Né? Agora, a água para a execução das atividades, aí depende do volume da minha atividade. Né? Quanto de argamassa que eu vou fazer, joga de 200 a 250 litros por metro cúbico, o concreto de 100 a 200 litros por metro cúbico, água para tratamento posterior do concreto, que você precisa hidratar ele para ele não ressecar e não trincar, você tem que jogar água nele, 30 litros por metro cúbico, e eu coloco ali um adicional, além desse que está no cálculo, eu coloco mais 20 ou 25% para não faltar. Né? Para se acontecer alguma coisa ali, eu ter essa água disponível para minha obra. Né? Não somente para o meu colaborador beber, mas também para o desenvolvimento. Tá? Sistema de esgoto da obra. Né? Para áreas urbanas, o escoamento na rede pública é frequentemente a única solução econômica e higiênica disponível. Preciso ver para onde eu estou mandando os meus, os meus efluentes, né, que podem ser ali até mesmo efluentes contaminados. Posso ter componentes tóxicos, então preciso verificar como está sendo esse despejo, né, esse descarte. Preciso verificar as normas locais e as permissões dos órgãos competentes. Né? Ele vai me dar a permissão de fazer o escoamento. O pessoal usa muito, por exemplo, nessas obras, banheiro químico, para não precisar dessa questão mais rebuscada ali do sistema de esgoto da obra. Aqui é da obra, é do canteiro, tá, pessoal? É da obra em si, é do canteiro. Então, toda obra tem que ter o escoamento da água ali, dos efluentes, perdão, para o instalação elétrica. Aqui também, lá na apostila de vocês, tem uma tabela de cálculo para eu saber qual que é a minha demanda energética para manter aquele canteiro de obras ativo. Então, tem a planilha de cálculo lá, você vai ver de acordo com os equipamentos que você vai ligar. Aí você vê a potência que você vai precisar instalar e pede ali essa demanda, essa instalação elétrica no canteiro. Caminhos para veículos e pedestres, o ideal é que tenha ali sinalizado um local para evitar acidentes. Né? Então, o pedestre vai passar por um caminho seguro, um certo local, né, para ele andar, e os veículos terão ali a sua mão para ele andar. É ideal que seja mão única, né, para não ficar mão dupla, você economiza espaço e reduz acidente. Né, que o pessoal sabe que vai ficar carros e veículos vão passar somente em uma direção. Tem que ter boa visibilidade e uma ligação direta, né? Por exemplo, questão de transporte, né? Com as ruas, com as vias da cidade. Exemplo de traçado de deslocamento, né? O traçado das ruas é possibilitar o transporte sem empecilhos ou conflitos.
preciso ter acesso aos pontos de produção, acesso à área de descarregamento e um espaço adequado para manobra, né? O caminhão vai lá, descarrega, ele tem que ter um espaço para fazer a manobra e ir embora, né? Sem prejudicar ali o deslocamento de outros veículos. E chegamos ao fim, pessoal. Né? Considerações finais ali, né? Se eu tiver um bom planejamento, eu vou ter uma boa coordenação, uma boa execução do meu projeto, vou conseguir reduzir ali os meus custos, dependendo em até 50%, e vou tentar ali, né, vou garantir a meta de sempre, que é a de zero acidente. Meta com separação adequada de caminhos, meta que a gente vai atingir ali com o projeto adequado da minha obra. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo, deu para entender? A aula foi um pouquinho longa, mas deu tempo de falar tudo. Na próxima aula a gente continua, tá, pessoal? Eu vou tentar continuar focando aí na atividade de vocês, com o técnico de segurança, né? Então, puxar ali o, o que é mais essencial da apostila. Tá? Leia uma apostila, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima aula.